Hollywood, com suas traições e beligerâncias, também brilha com alegria e amizade. De Leonardo DiCaprio e Kate Winslet até Quentin Tarantino e Robert Rodrigues. Aqui estão 6 amizades que, apesar das dificuldades, resistiram ao teste do tempo. Número 1. Quentin Tarantino e Robert Rodrigues. Ambos chegaram a Hollywood quase ao mesmo tempo. Enquanto Tarantino morava em Los Angeles e se dedicava ao cinema, Rodrigues era do Texas e desde muito jovem já ganhava prêmios como diretor. Ambos têm uma forte tendência independente que os ajudou a chegar juntos ao topo durante a década do cinema independente, nos anos 90. Ambos trabalharam juntos diversas vezes. Eles têm gostos cinematográficos similares e mantiveram a amizade por muito tempo. Em segundo lugar está a amizade entre Patrick Stewart e Ian McKellen. Essa amizade remonta a décadas atrás, aos anos 70, quando ambos estavam se destacando na Royal Shakespeare Company. Ambos vieram do teatro, atuaram juntos em X-Men, onde tenho certeza de que puderam aproveitar sua própria rivalidade e amizade amigável, e ambos continuaram próximos até bem no início do novo século. Em terceiro lugar estão Christopher Lee e Peter Cushing. Ambos são lendas. Cushing interpretou o grande Moff Tarkin em Guerra nas Estrelas e era um homem tão encantador que Carrie Fisher tinha dificuldade até mesmo em fingir estar brava com ele nas cenas. Lee, por sua vez, era o homem mais interessante do mundo, interpretou um vilão em 3 das maiores franquias da história do cinema, lançou um álbum de metal sinfônico, foi espião durante a Segunda Guerra Mundial e conseguiu permissão para se casar com a filha do rei da Suécia, entre outras coisas. Cushing e Lee, que atuaram juntos várias vezes em filmes de terror da Hammer, costumavam ir ver desenhos animados dos Looney Tunes no cinema. Uma vez, inclusive, os expulsaram por rirem demais. Se isso não é amizade, eu não sei o que é. Em quarto lugar, Tina Fey e Amy Poehler. As duas se conheceram nos anos 90 enquanto trabalhavam no teatro de improvisação, Olympic Theatre em Chicago, e continuaram trabalhando juntas no SNL, onde Poehler se juntou a Fey, depois que esta já estava lá há alguns anos. Elas apareceram juntas em vários filmes e são talvez as melhores apresentadoras que os Globos de Ouro já tiveram. Por último, mas não menos importantes, estão Maisie Williams e Sophie Turner. As duas estabeleceram uma amizade quando apareceram em Game of Thrones. A irmandade delas na série parecia se transferir bem para a vida real. Game of Thrones foi um compromisso de longo prazo e uma experiência formativa. Para ambas teria sido difícil não se tornarem amigas nesse caso. Hollywood tem uma má fama e sem dúvida tem um lado sombrio, como acontece na maioria das indústrias, mas é bom ver que o poder da amizade não é um clichê limitado aos filmes. Número das Elizabeth Taylor e Debbie Reynolds, que começaram como amigas antes que o marido de Reynolds, Ed Fisher, a traísse com sua melhor amiga, Elizabeth Taylor. Mas quando Taylor precedeu Reynolds na morte, as duas voltaram a ser amigas. Taylor e Reynolds foram ícones da era de ouro de Hollywood, numa época em que a estrela de cinema era às vezes mais importante do que o filme em que atuavam. Taylor era atriz mirim e já era muito conhecida quando Debbie Reynolds começou a atuar na adolescência. Elas se conheceram no estúdio da MGM, onde ambas tinham contrato. Reynolds conheceu Ed Fisher enquanto entretinha as tropas durante a Guerra da Coreia. Os dois eram os namorados dos Estados Unidos. E frequentemente apareciam fotografados juntos e às vezes na companhia de seus amigos, Elizabeth Taylor e Mike Todd, assim como Taylor e Reynolds eram amigos íntimos, e Mike Todd e Ed Fisher também eram. Quando Reynolds e Fisher tiveram um filho juntos, até o chamaram de Todd em sua homenagem. Infelizmente, apenas um mês depois daquele dia feliz, Mike Todd sofreu um acidente aéreo. Os meses seguintes foram um turbilhão para os três. Fisher começou a passar cada vez mais tempo com Taylor para consolá-la, e finalmente deixou Reynolds por Taylor. A relação foi compreensivelmente devastadora para Reynolds. Toda a saga se tornou um escândalo muito conhecido em Hollywood, e a opinião pública virou-se duramente contra Fisher e Taylor, que já eram muito respeitados. Todd Fisher disse que Ed e Elizabeth foram vilipendiados.
Ed foi declarado um perdedor, mulherengo e oportunista, e Elizabeth foi rotulada como uma garota má, uma vagabunda que destrói lares. Debbie, a boa moça, a vítima inocente e desavisada e mãe solteira, foi recebida em todo o mundo com amor e simpatia. Provavelmente vale a pena ressaltar que, embora Fisher tenha deixado Reynolds por Taylor, essa não foi a primeira vez que ele a traiu. Embora o relacionamento deles tenha sido pequeno para as câmeras, foi muito mais turbulento nos bastidores. A situação ajudaria as carreiras de Reynolds e Taylor, que ainda tinham pela frente algumas das melhores atuações. Mas esse não foi o caso de Fisher, cujo melhor momento como cantor já tinha ficado para trás. A essa altura, ele era mais conhecido pelas mulheres com quem tinha estado. O relacionamento dele com Taylor também não duraria muito. Ela o deixaria pelo seu coestrela de Cleópatra, Richard Barton. Pensaria que esse seria o fim de um relacionamento entre Reynolds e Taylor, mas não é bem assim no grande esquema de suas vidas. Na verdade, nem durou tanto assim. Em menos de uma década, ambos conseguiram reavivar a amizade. Basta dizer que Reynolds foi a pessoa mais importante nessa situação. Ela soube que ambos fariam um cruzeiro juntos em 1966, junto com seus respectivos novos maridos, e decidiu deixar pra lá. Reynolds entrou em contato com Taylor e ambas concordaram em jantar, onde Taylor se desculpou por ter traído a reunião. Reynolds convidou Elizabeth e Richard para nossa suíte para tomar uns coquetéis e, não acho que tenhamos mencionado Ed Fisher mais do que de passagem. Bebemos champanhe e nos divertimos muito. Depois disso, elas voltaram a ser boas amigas e compartilharam muitos momentos felizes, incluindo protagonizar um filme juntas, escrito e dirigido por Carrie Fisher, a filha de Debbie Reynolds e Ed Fisher. Apesar de que a saúde de Taylor estava em declínio naquela época, Reynolds costumava visitá-la em sua casa, onde as duas assistiam a filmes juntas. Quando faleceu em 2011, Taylor deixou para Reynolds um par de brincos de safira, uma pulseira e um colar combinando. Foi um gesto lindo no final de uma vida longa e bem vivida, uma amizade que durou mais de 40 anos. Essa lista poderia continuar e continuar, e fico feliz em poder fazer mais no futuro, mas acho que 5 é um bom número por enquanto. Mas há muitas amizades que não mencionei e que são igualmente próximas. Aqui estão algumas menções honrosas, e a falta de inclusão delas de forma alguma indica que sejam menos importantes que as anteriores. Número 3. James Cameron e Guillermo del Toro. À primeira vista, parecem extremamente diferentes. Del Toro é, em todos os aspectos, um cara honesto e com quem é divertido trabalhar. James Cameron, por outro lado, tem fama de ser um cara durão. Embora Del Toro tenha feito alguns sucessos de bilheteira, parece preferir filmes independentes menores com criaturas interessantes. Enquanto isso, Cameron quebrou o recorde do filme mais caro 2 vezes e do mais bem-sucedido também. Mas ambos compartem uma paixão pelo cinema, são exigentes em relação ao seu trabalho e começaram na indústria pelo lado técnico. Então faz sentido que tenham se tornado amigos. Os dois se conheceram em uma festa de 4 de julho organizada pelo Ron Perlman. No início dos anos 90, Cameron estava no auge do sucesso crítico e comercial com filmes como Aliens, O Segredo do Abismo e O Exterminador do Futuro, 2 filmes icônicos, cada um à sua maneira. Enquanto isso, Del Toro havia dirigido alguns filmes independentes no México e estava trabalhando em um terceiro, Cronos. Tanto Tito quanto Cronos foram alguns dos filmes mais caros produzidos em seus respectivos países, e segundo Rebecca Keynes, a biografia futurista de Cameron foi apresentada a Del Toro. Você ouviu? Eu e ele fizemos os filmes mais caros em nossos respectivos países. Quando posso ver a sua? A resposta seria em alguns meses. Quando Del Toro estreou no Charlie Chaplin Theatre em Hollywood, Cameron adorou e ele e Del Toro se deram muito bem. O filme ainda precisava de alguns ajustes, como legendas, então quando Del Toro estava no sul da Califórnia, ele costumava ficar na casa de Cameron em Malibu. Jantavam juntos, assistiam filmes juntos e se ajudavam mutuamente com o trabalho, criticando quando era necessário.
Foi Del Toro quem fez Cameron ler mangá e assistir anime, algo que daria frutos na tela grande quando Cameron começou a trabalhar em uma película de Alita, Battle Angel. Quando Cameron estava trabalhando em Verdades Verdadeiras e Titanic, Del Toro o ajudou lendo o roteiro e ajudando Cameron a evitar ser enganado. Quando estavam construindo o estúdio Titanic na Baixa Califórnia no final dos anos 90, Del Toro passou por um momento doloroso. Del Toro certa vez fez uma imitação de Harvey e Bob Weinstein, o que foi uma experiência aterrorizante. Eles o intimidavam, o repreendiam e até tentaram fazer com que o demitissem do filme, até que a atriz Mira Sorvino interveio e se recusou a continuar filmando até ter certeza de que Del Toro poderia seguir dirigindo. Naquela época, o pai de Del Toro, Federico Del Toro, também foi sequestrado e mantido por 72 dias em troca de um resgate. Cameron começou a ajudar quase imediatamente com a situação, disse Del Toro, e entrou e assumiu o controle. Ele disse que o negociador de reféns estaria em sua casa em 72 horas para ajudá-los com o processo. Ele fez isso por conta própria e não pedimos. Ele se ofereceu como voluntário e disse que pagaria o resgate. É esse tipo de pessoa. Ele é incrivelmente leal, incrivelmente forte. Fim da citação. A gente pensaria que essa seria a pior experiência, mas segundo Del Toro, trabalhar com os Weinstein poderia ter sido ainda pior. Assim ele expressou: eu realmente odiei a experiência. Minha primeira experiência americana foi quase a última, porque foi com os Weinstein e a Miramax. Eu tenho que te dizer que no final dos anos 90 aconteceram duas coisas horríveis. Meu pai foi sequestrado e eu trabalhei com os Weinstein. Sei qual foi pior. O sequestro fazia mais sentido. Eles sabiam o que queriam. Del Toro e Cameron mantiveram sua amizade por mais de 30 anos e ainda se apoiam mutuamente, elogiando-se e ajudando-se sempre que possível, como quando Del Toro apareceu em um documentário que Cameron fez sobre o gênero de ficção científica número 4. Kevin Smith e Ben Affleck relembram sua primeira película juntos, Mallrats. Antes de interpretar um valentão em Mallrats, seu papel cinematográfico anterior foi o de um capanga e o de um homem atordoado e confuso, um dos melhores filmes de Richard Linklater. Affleck e Smith desenvolveram uma amizade enquanto trabalhavam no filme, e durante vários anos foram amigos próximos, não tão próximos quanto Affleck e Damon, mas bem próximos. Affleck dá crédito a Smith por ter lhe dado sua primeira grande oportunidade na indústria. Até aquele momento, ele só tinha interpretado valentões ou feito trabalhos como figurante, e não era um ator principal. Smith o transformaria no protagonista em 1990, Perseguindo a MD7, um dos melhores filmes de Smith, onde Affleck interpreta um desenhista de quadrinhos que se apaixona por uma lésbica. O filme foi um sucesso de crítica e de bilheteira e marcou o início de uma carreira de protagonista de sucesso para Affleck. Mesmo depois de Procurar o Destino, Shakespeare apaixonado e o resgate do soldado Ryan ajudaram a transformar Affleck e Damon em estrelas. Não é que eles tenham esquecido dos amigos, imediatamente voltaram ao dogma de Kevin Smith, interpretando dois dos seus papéis mais engraçados e fazendo uma participação especial em Jane, A Volta de Jay, e Silent Bob junto com Gus Van Sant. Quando Smith se mudou para Los Angeles, Affleck alugou sua casa para ele antes de vendê-la. Em 2003, Affleck e Smith também apareceram em Dinner for Five, um programa de estilo mesa redonda de cineastas criado por Jon Favreau. Você pode ter uma boa ideia da relação durante a entrevista, que também conta com a participação de Jennifer Garner, Jon Favreau e Colin Farrell, embora Affleck e Smith sejam os protagonistas. Em 2004, Smith dirigiu Affleck em O Jersey Girl. Este filme chegou em um momento ruim para Affleck e foi um dos últimos que ele fez antes de tirar um descanso de alguns anos. Sua estrela havia subido bem rápido, mas por mais que Hollywood goste de boas histórias de ascensão, também adora boas histórias de queda. Affleck tiraria um par de anos de descanso de Hollywood antes de voltar como uma tripla ameaça, alguém que atua, escreve e dirige seus próprios filmes. Nem mesmo um filme fracassado se interpôs entre eles, embora Affleck ainda estivesse disposto a fazer uma participação especial em O Clerks Segunda em 2006. Talvez fosse uma garota. Não é que os dois estivessem atrás da mesma garota, né?
Aparentemente, a Jennifer Garner, com quem Affleck estava na época, não gostava muito do Kevin Smith. É duvidoso que ela o odiasse completamente, mas por algum motivo, Smith e Affleck se afastaram. Mais tarde, Smith se culparia quando alguém no Twitter perguntou o que aconteceu entre ele e Ben Smith. Se eu tivesse que adivinhar, é porque um de nós tem uma boca grande e contou histórias sinceras demais que às vezes não eram da sua conta. Fim da citação. Smith, que sem dúvida é muito mais público que Affleck e usa o coração na mão, parecia mais afetado pelo distanciamento deles. Alguns artigos muito menos confiáveis tentaram apresentar isso como uma disputa que parece simplesmente enganosa. Para que seja uma disputa, ambas as partes teriam que tentar seriamente desmerecer a outra. Affleck nunca comentou sobre isso, enquanto Smith mencionou isso diversas vezes, mas seu tom faz parecer uma piada. Provavelmente, são dois amigos que se separaram em algum momento, o que acontece com frequência. Tenho certeza de que todos nós temos amigos com quem éramos próximos, mas, por algum motivo, começamos a falar com eles cada vez menos, até que paramos de vez. Mas não há animosidade ali. E fico feliz em dizer que, mesmo depois de quase uma década sem falar com algumas pessoas que eu conhecia, bastou uma mensagem direta para reacendermos aquela amizade, como se quase nenhum tempo tivesse passado. E isso foi tudo que Affleck e Smith precisaram para reacender a deles. Durante uma entrevista para o filme de Affleck na Netflix, Triple Frontier, Kevin McCarthy, um entrevistador que cobre cinema, fez uma pergunta. A Affleck. Parabéns a todos. Não vão fazer nada com a nova versão de James Alabama, né? Pelo que eu sei, eu não declarei a temporada de Casa Livre. Quero fazer isso. Isso foi tudo que foi preciso. Naquele momento, Smith estava trabalhando no reinício de Jay Silent Bob, e o produtor Jordan Monsanto pressionou Smith para que entrasse em contato com Affleck. Smith fez isso, dizendo que estávamos nos divertindo muito e que sentia a sua falta, e eu disse que ia citar o rei Osvis de Conan, o Bárbaro. Eu disse que chega um momento em que as joias param de brilhar, o ouro perde o seu resplendor e o palácio se torna uma prisão, e tudo o que um velho diretor quer fazer é fingir com seu velho amigo. E isso foi tudo o que foi preciso. Uma pergunta inocente provocou a reação em cadeia de uma amizade renovada. Kevin Smith recuperou seu amigo de uma maneira bem intensa. Affleck faria um discurso quando Kevin Smith e Jason Mewes imprimiram suas marcas de mãos e pés no Teatro Chinês TCL, e ambos estiveram presentes no casamento de Ben Affleck com Jennifer Lopez em 2022. Affleck também teve uma participação especial nos Três de Clark. Poucas coisas são melhores do que ver dois antigos amigos se reunindo novamente. Número 5 Ben Affleck e Matt Damon. Pode ser uma das mais duradouras e talvez a mais famosa. Os dois se conhecem desde crianças, quando Affleck tinha 8 anos e Damon 10. Eles foram juntos para a mesma escola secundária e decidiram se dedicar à atuação juntos também. Alguns dos primeiros papéis deles foram em produções escolares, por isso existe um nível de confiança entre os dois que a maioria das pessoas nem compartilha com seus amigos mais próximos. A melhor prova disso é que, quando eram jovens, os dois abriram uma conta bancária conjunta. Eles tinham se comprometido a depositar nela os ganhos que obtinham de suas atuações, e qualquer um deles podia usá-la para cobrir os gastos relacionados com as audições e algumas despesas do dia a dia. Essa confiança é o que sustenta toda a relação deles. Não parece descabido dizer que, se eles confiassem um no outro o próprio dinheiro, também confiariam suas vidas. Mesmo quando cresceram, nunca se distanciaram completamente, até tiveram sua primeira participação juntos em um filme no campo dos sonhos. Isso não significa que eles fossem inseparáveis, embora Damon fosse um excelente estudante e entrou em Harvard, enquanto Affleck, apesar de ter boas notas no colégio, não era um estudante particularmente bom ou atento e só foi para a faculdade para conquistar uma garota. No entanto, isso não funcionou a seu favor, então ele acabaria se mudando para Los Angeles para seguir uma carreira como ator. Enquanto estava em Harvard, Damon começou a escrever o filme pelo qual os dois ficariam famosos.
Enquanto estava em Harvard, ele também continuou atuando, mas acabou decidindo deixar isso de lado, quando conseguiu um papel em Jerônimo. O Trio de 1990. O dinheiro era bom o suficiente para que ele tomasse a fatídica decisão de deixar Harvard e se dedicar à atuação em tempo integral. Ele e Affleck voltaram a se conectar e começaram a trabalhar juntos. Em Good Will Hunting, eles trabalharam bem como dupla e finalmente conseguiram algumas ofertas para o roteiro, embora demorasse um tempo até que algo desse certo. Affleck também não ficou para trás na hora de conseguir papéis. Ele teve alguns papéis divertidos em filmes como The Zed and Confused, dirigido por Richard Linklater, um pequeno papel em School Cheese, estrelado por Brendan Fraser e Matt Damon, e como um valentão em Mallrats, dirigido por Kevin Smith. Essa conexão com Kevin Smith seria uma das mais importantes que Affleck faria, e é uma das outras grandes amizades de Hollywood, mas vamos falar mais sobre isso em breve. Affleck e Smith se deram bem, e Smith acabaria dando a Affleck sua primeira grande oportunidade em um papel principal no filme de 1990, Chasing Amy, que também contou com uma participação de Damon, que faria cameos em vários filmes de Kevin Smith. Assim como Affleck, os três se davam muito bem, tanto que Damon e Affleck pediram a Smith que lesse o roteiro em que estavam trabalhando para Good Will Hunting. Smith adorou e levou o roteiro ao agora em desgraça produtor Harvey Weinstein, que aceitou comprá-lo e realizar o desejo de Damon e Affleck de atuar no filme. Eles até pediram a Smith que dirigisse, mas ele recusou a oferta dizendo que precisavam de alguém melhor, então contrataram Gus Van Sant. O filme os catapultaria para a estratosfera da noite para o dia, tornando os dois dos vencedores mais jovens do Oscar em qualquer categoria. Affleck, na verdade, continua sendo o vencedor mais jovem do Oscar de melhor roteiro original, aos 25 anos. Ambos estiveram em outros dois filmes indicados ao Oscar no ano seguinte, Affleck em Shakespeare in Love e Damon em Saving Private Ryan, depois do que os dois se reuniriam para coliderar o Dogma de Kevin Smith em 1999. Apesar de que suas carreiras divergissem um pouco nos anos 2000, eles ainda encontrariam maneiras de trabalhar juntos, como Damon fazendo participações nos filmes de Affleck, enquanto Damon deixaria sua marca como Bourne na série Bourne e Linus na trilogia Oceans. Affleck, depois de passar por alguns reveses, voltou como escritor, ator e diretor, três funções nas quais ele obviamente se destacou. Só em 2020, com o último duelo, é que os dois se reuniram para escrever um filme, no qual atuaram juntos novamente. Finalmente, os dois fizeram o que a galera estava esperando há um tempo. Começaram a trabalhar juntos e criaram a Artist Equity, seu estúdio de produção. O primeiro filme, Air, também foi o primeiro em que Affleck dirigiu Damon em um filme. A amizade entre eles parece se basear em um profundo nível de confiança entre os dois. Claro, não houve nenhuma disputa entre eles que tenha chegado ao conhecimento do público. Depois de tudo, não se faz negócio com alguém com quem você não se dá bem. Mas não é necessário que sejam amigos desde crianças para encontrar algo especial. Número 6. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que se conheceram quando protagonizaram Titanic, um dos filmes mais bem-sucedidos de todos os tempos e provavelmente o auge dos romances, mesmo agora. Foi uma filmagem árdua, com um orçamento e um cronograma de filmagem cada vez maiores. Filmar na água sempre é uma dor de cabeça, e os ventos quase nos afogaram enquanto fazíamos o filme. Quando se conheceram, DiCaprio e Winslet já estavam em ascensão em Hollywood. Ambos foram indicados a melhor ator e atriz coadjuvante em uma idade bem jovem, DiCaprio por Quem Ama Gilbert Grape e Winslet por Razão e Sensibilidade. Embora DiCaprio tenha sido uma das primeiras opções de Cameron para Titanic, Winslet teve que lutar para conseguir o papel, pedindo permissão a Cameron até que ele finalmente disse que sim. Como dizem, você erra 100% das tomadas que não faz. Winslet se certificou de que ela e DiCaprio se aproximassem bem rápido. Segundo DiCaprio, a primeira coisa que ela fez quando se conheceram foi mostrar os seios, dizendo que não estava envergonhada. Ela queria quebrar o gelo um pouco antes, então me mostrou. Eu não estava preparado para isso. Ela estava na minha frente. Depois disso, eu me senti bem à vontade.
No entanto, apesar de tudo isso, nunca houve nada romântico nos bastidores entre eles. Winslet acredita que a razão pela qual a amizade funciona é porque nunca houve nada romântico, e se você passa uma dúzia de horas juntos por dia durante meses a fio, é provável que forme um vínculo bem estreito entre você, o que os dois fizeram. Muita gente achou que eles acabariam juntos romanticamente, como aconteceu com muitos coprotagonistas no passado, mas Winslet e DiCaprio nunca fizeram isso. Ambos levaram suas carreiras como atores muito a sério, e nenhum deles deixou que a vida pessoal ofuscasse suas excelentes atuações. Mesmo depois de Titanic, quando podiam fazer o filme que quisessem, eles se limitaram a fazer filmes relativamente menores em vez de franquias massivas ou sucessos de bilheteira. Só foi em 2000 que ambos atuaram juntos novamente em Revolutionary Road. Embora sempre estivessem um para o outro fora das telas, ambos foram vistos juntos em premiações e dedicaram alguns momentos para se apoiar quando um deles ganhava um prêmio, como quando DiCaprio ganhou um SAG em 2016 e quando Winslet ganhou um BAFTA no mesmo ano. No entanto, talvez o maior indício da proximidade deles tenha sido quando Winslet se casou com Edward Abel Smith.